Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e receber mais estudos gratuitos sobre a lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp e diga lá seu nome, coloca Betel e coloque a cidade onde você mora. Eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Te pedimos aí, por favor, colabore para nós divulgarmos esse trabalho. Aí dê um gostei aí, um legal, e se inscreva em nosso canal aí. É tudo gratuito e vai nos ajudar a divulgar. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da Escola Dominical da editora Betel, adultos, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Amarildo. Já estudamos na lição 1, o primeiro ato de adoração, na lição 2, a proposta de Faraó, na lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço, na lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros, na lição 5, compaixão, atitude de quem ama a Deus, na lição 6, edificando a casa de Deus, lição 7, liberalidade, na lição 8, a fidelidade na mordomia cristã, na lição 9, o contentamento e a generosidade do cristão agrada a Deus, e hoje vamos estudar na lição 10, contribuições, o investindo na expansão do reino de Deus. Então hoje nosso assunto é contribuição principalmente então para missões. E missões aqui nós falamos de missões ao mesmo tempo onde nós estamos, aí no bairro, aí na cidade, no estado, no país, aí no continente, no outro continente e no mundo inteiro. Onde mais se necessita hoje de missionários é na janela 1040. Então precisamos de missionários que estejam dispostos a serem usados poderosamente por Deus, mas missionários dispostos a dar a sua vida pelo Evangelho. Nós temos uma situação hoje em missões que somente 10% do dinheiro investido em missões é que vai para os lugares mais necessitados, né? Que são aqueles lugares aí da janela 1040. Pouquíssima gente quer fazer missões, ao contrário do que ensina a palavra de Deus, e temos aí uma dificuldade muito grande hoje de evangelizar onde mais se necessita realmente. Nesta lição, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. O apoio da igreja aos missionários. Subtópico 1, amando a obra missionária. Subtópico 2, cooperando com a obra missionária. Subtópico 3, a oferta missionária. Tópico 2, investindo na expansão do reino. Subtópico 1, o caráter missionário da igreja. Subtópico 2, a responsabilidade dos crentes. Subtópico 3, fugir ou agir. Tópico 3, o socorro de Deus. Subtópico 1, as missões têm implicações eternas. Subtópico 2, o sustento do obreiro cristão. Subtópico 3, a prática cristã. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa importantíssima lição. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Deus é dono de tudo, dono da prata, dono do ouro, e Ele supre as necessidades da sua obra. Precisamos de quê? De gente disposta, gente que esteja querendo fazer a obra de Deus, querendo entregar a vida para Deus para fazer a sua obra. Gente que esteja disposto a levar o Evangelho onde ninguém ainda conhece o Evangelho. Nós temos aí cerca de, aí vamos dizer, pelo menos 30% de todas as pessoas que existem no mundo que nunca ouviram Jesus, nunca ouviram a palavra de Deus, nunca ouviram nem o nome de Jesus. Então o que precisa? Precisa que os nossos líderes
falem mais, divulguem mais sobre missões e que treinem missionários para enviar para o campo missionário, principalmente Janela 1040, que ao invés de investirem em mansões, carrões, fazendas e barras de ouro e dinheiro no exterior, invistam naquilo que é para investir na obra missionária. E muito cuidado, você que está arrecadando dinheiro para a obra missionária e não está aplicando esse dinheiro na obra missionária. Muito cuidado. Verdade aplicada. Uma das características do autêntico discípulo de Cristo é o comprometimento na participação do sustento da obra missionária. Então, olha, todos nós temos o dever de estar ou no campo missionário, evangelizando. Eu, graças a Deus, já estive lá. Abrimos aí 8 igrejas, eu e minha família, graças a Deus, no campo missionário. Precisamos contribuir. Olha, eu sempre contribuí para missões, sempre. Desde que aceitei Jesus como Senhor e Salvador, sempre tenho contribuído com missões. Quando eu trabalhava secularmente, eu dava 10% do meu salário de dízimo e 10% do meu salário para missões. Ou você vai, ou então você vai fazer duas coisas. Então, contribuir. Outra coisa é orar, interceder pelos missionários, pelo trabalho missionário. Então, todos os dias, se levante pela madrugada, vai orar e se lembre dos missionários, se lembre do trabalho missionário. Eles necessitam muito de intercessão. Não é fácil o trabalho missionário, principalmente para aqueles que não estão preparados para fazer a obra missionária. A obra missionária, o que mais se necessita lá é de poder de Deus. Então, cada missionário deve buscar insistentemente pelos dons do Espírito Santo, principalmente dons de curar, porque o Evangelho, biblicamente, só deve ser pregado quando se imita a Jesus Cristo, quando se imita os apóstolos. E veja que eles pregavam o Evangelho assim, pregando, ensinando e curando a todos. Este é o modelo bíblico de pregar o Evangelho. Textos de referência. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 14 a 18. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde à vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Bom, sabemos que o apóstolo Paulo era sustentado pelas igrejas para ele fazer a obra missionária. Mas vemos aí que em 2 igrejas ele foi trabalhar ou recebeu ajuda de outra parte para que pudesse fazer a obra missionária. Principalmente em Corinto, que ele foi fazer tendas enquanto evangelizava, enquanto pregava, ensinava em Corinto, e Tessalônica, em Corinto, porque eles eram ricos, muito provavelmente eles tinham um problema de avareza. E aí Paulo ficou preocupado em ser sustentado por eles e eles alegarem alguma coisa e isso atrapalhar a sua pregação. Em Tessalônica, porque haviam ali alguns que não queriam trabalhar e ficar por conta da igreja, explorando a igreja, sendo que na verdade eles não estavam trabalhando para Deus. Queriam receber sem trabalhar nem para Deus e nem secularmente. Então nessas 2 igrejas, o apóstolo Paulo resolveu abdicar da ajuda das igrejas que o ajudavam, mas em Tessalônica ele recebeu uma ajuda extra, que foi da igreja em Filipos. Então acabou que lá ele também foi sustentado pelas igrejas. Então somente em Corinto é que ele foi trabalhar fazendo tendas. E é vergonhoso para a igreja, o missionário ter que trabalhar secularmente
para se sustentar. É uma vergonha muito grande e é um desprezo pela palavra de Deus, pelo ensino que está na palavra de Deus. Tanto os pastores de congregação quanto os missionários, se tiverem que trabalhar secularmente para se sustentarem, isso envergonha a igreja. Isso traz um grande prejuízo para a obra de Deus, porque não estão enxergando a palavra de Deus, não estão cumprindo a palavra de Deus, não estão obedecendo a palavra de Deus, estão cometendo um pecado gravíssimo os líderes que fazem isso. Deixam pastores de congregações e missionários sem serem sustentados. No Brasil nós temos aí várias agências, missionárias, e em cada denominação, principalmente as grandes, tem aí cada uma agência muito boa de missões, com treinamento de missionários e envio de missionários para o mundo inteiro. Então você que está nos assistindo, procure aí na sua igreja o departamento de missões e você passe a contribuir todo mês. Eu costumo dizer, você quer que seu salário aumente? Você quer ganhar mais? Você quer crescer dentro da empresa onde você trabalha? Fácil, simples. Invista em missões. Quanto mais você investir no trabalho missionário, mais Deus vai progredir você no seu trabalho, mais Deus vai fazer o seu salário subir, porque Ele quer que você contribua cada vez mais. Então é muito simples isso. Introdução da lição. Nesta lição, veremos a fundamentação bíblica referente à tarefa missionária da igreja e à responsabilidade dos membros do corpo de Cristo no sustento e na manutenção dos missionários enviados pela igreja local para anunciar a palavra de Deus. Lucas 10, 7, 1 Coríntios 9, 1 a 14, 2 Coríntios 11, 8 e 9. Então vamos estudar, basicamente nessa lição, a comprovação, a fundamentação, a explicação, o ensino, a advertência, a exortação da igreja quanto à oferta missionária, quanto ao trabalho missionário, tanto ao contribuir, quanto com o enviar, quanto com a orar, intercedendo, quanto a ir fazer essa obra missionária. A palavra de Deus deve ser pregada a toda criatura, em todo o mundo. Então, todos os seres humanos devem ouvir a pregação do Evangelho. É obrigação nossa fazermos isso. Olha aí, Marcos, 16, 15, está aí. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então aí, todo mundo, então é todo mundo geograficamente e a toda criatura, que são todos os seres humanos que existem. Tópico 1. O apoio da igreja aos missionários. É dever do cristão anunciar o Evangelho a todas as criaturas, pois como poderão crer se não ouvirem a mensagem da salvação? Romanos 10, 17. E como poderão ouvir se a palavra não lhes for anunciada? Romanos 10, 14. E como a palavra será anunciada se não forem enviados missionários? Romanos 10, 15. É importante contribuir para o sustento dos servos de Deus, chamados para anunciar as boas novas aos perdidos. Filipenses 4, 16. Então é nosso dever individual, é o dever de cada um. A ordem de Jesus é para cada um que se converteu a Ele. Então, cada um de nós temos o dever, a obrigação de anunciarmos, de pregarmos, ensinarmos a palavra de Deus a todos os seres humanos que existem na Terra. Isso é nosso dever, dever de cada um. Agora, se você diz, eu não posso ir, não quero ir, então você vai ajudar e vai incentivar aqueles que querem ir. Se você não conhece aqueles que estão indo, que estão lá no campo missionário, então você pode ajudar contribuindo e orando por essas pessoas. Então veja, para que a pessoa seja salva, ela precisa ouvir o Evangelho. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então veja, eles têm que ouvir.
Olha o que está escrito na palavra de Deus. Estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo crido nessa pregação, nesse ensino do evangelho, então recebemos o Espírito Santo. Então veja bem, todos precisam ouvir. Precisam ouvir e crer. Ouviu e creu, está salvo. Mas como eles vão ouvir se nós não enviarmos missionários para eles? Lá não existe cristianismo, eles não sabem nem quem é Jesus, nunca ouviram nem o nome de Jesus. E como vão ouvir se nós não enviarmos alguém para pregar para eles? Agora, como nós vamos enviar se a ajuda da igreja não vem? Então é preciso que a igreja envie, mas é preciso também que os crentes sustentem esses missionários. Olha, eu larguei o emprego, ganhava 10 salários e fui fazer missões. 3 filhos pequenos, bem pequenos. Fomos então, eu, minha esposa, meus 3 filhos, né? Rapaz e 2 criancinhas. Um menino, 2 meninas. Fomos fazer missões. Então veja, é uma obediência ao ID de Jesus Cristo. Nós temos que fazer isso, é nossa obrigação. Agora, se de jeito nenhum você não quer, você não abriu o coração para esse tipo de trabalho, você tem uma empresa, você tem um emprego e você quer continuar aí nesse trabalho, nessa empresa, então, pelo menos faça a sua obrigação de ajudar aqueles que estão indo. E se ajuda de 2 maneiras, sustentando financeiramente e orando por eles. Aí, a maioria das pessoas diz assim, então eu vou só orar, porque eu não posso contribuir, não tenho dinheiro. Eu duvido que você não possa dar R$5 para ajudar as missões todo mês. O brasileiro gasta muito mais com Coca-Cola do que com a obra missionária. Se nós pudéssemos pegar esse dinheiro que é gasto com Coca-Cola e colocar em missões, nós evangelizaríamos o mundo inteiro. Se nós pudéssemos pegar o dinheiro que é investido em pizza e colocar em missões, imagine que maravilha, poderíamos evangelizar o mundo inteiro. Então, se desperte aí para esse fato importante, porque Deus está de olho em cada um de nós. Tópico 1 sobre tópico 1. Amando a obra missionária. O amor pela obra missionária é uma característica da vida cristã. Por isso, deve ser cultivado durante toda a caminhada dos discípulos de Jesus Cristo. Marcos 16:15. Cumprir o ID é agradar a Cristo. Mateus 22:9. Que disse que enviaria seus discípulos, assim como o Pai o enviou. João 20:21. A última mensagem de Jesus antes de sua ascensão foi sobre sermos testemunhas até os confins da terra. Atos 1:8. Daí a necessidade de pôr nosso amor em prática, dando apoio aos missionários que levam as boas novas pelo país e pelo mundo. Atos 13:47. Desejar pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, compartilhar Jesus com as outras pessoas, isso deve ser normal na vida de qualquer cristão. Hoje nós vemos assim muito desinteresse. Sabe por quê? Porque as pessoas, os crentes, hoje estão vivendo como se Jesus fosse voltar daqui a uns 1000 anos ainda. Não vejam como se Jesus estivesse voltando hoje. Porque se a pessoa pensasse que Jesus está voltando hoje, ele correria para pregar o Evangelho a todos que estivessem à sua volta. E se disporia também aí o campo missionário para pregar o Evangelho, sabendo que as pessoas iriam para o inferno se não ouvissem, se não tivessem a oportunidade de serem salvas. Então, existe uma urgência na pregação, no ensino da palavra de Deus, no trabalho missionário. É urgente, é para hoje, é agora. Se você não sente essa urgência, é porque você não está vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Você não está vivendo em comunhão com Deus. Você não está entendendo para o que você foi chamado. Se fosse para você apenas ser salvo, o dia que você foi lá e confessou Jesus como Senhor e Salvador, você morria, pronto, está salvo. Mas por que você ainda está aqui?
Porque Deus quer que você compartilhe a sua salvação com outros, que você pregue sobre Jesus Cristo para os outros, para que os outros também sejam salvos. Então Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Jesus disse isso quando assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Veja bem, cada um de nós, quando ouvimos o Evangelho e cremos, recebemos a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Recebemos o Espírito Santo nessa hora. E o Espírito Santo em nós nos impulsiona a desejarmos ganharmos almas, a amar as pessoas, desejarmos que todos sejam salvos. E o Espírito Santo vai nos impulsionar a sermos batizados com o Espírito Santo para pregarmos o Evangelho a todos os seres humanos. Se você não tem isso, alguma coisa está errada aí com você. A última mensagem de Jesus enquanto esteve aqui na terra, agora já ressuscitado, foi exatamente que nós deveríamos, todos nós, sermos testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, da obra salvífica que Jesus realizou por nós para nos salvar. Então, se você não vai, pelo menos contribua e ore intercedendo pelos missionários e pelo trabalho missionário das agências missionárias. Tópico 1 sobre tópico 2. Cooperando com a obra missionária. Contribuir financeiramente com a obra de Deus, por meio da igreja, deve ser visto como uma dádiva e não como um constrangimento, pois quem contribui coopera com o trabalho de anunciar a verdade. 3 de João 8. Deus chama uns para o campo missionário e outros para dar apoio material aos que estão no campo. Romanos 12:13. Ter consciência de que a obra missionária não é fruto de ideia humana, mas um plano de Deus, nos leva a contribuir com alegria por estar cooperando com Deus. 1 Coríntios 3:9, 2 Coríntios 9:7. A igreja de Filipos era generosa, pois ofertou ao apóstolo Paulo com liberalidade. Filipenses 4:15-19, 2:25. O evangelista Lucas registra que Nosso Senhor viajava por cidades e povoados, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Como eram supridas as necessidades de Jesus durante seu ministério na terra? O texto revela que as mulheres que o seguiam também o serviam com seus próprios recursos. Lucas 8:1-3. Mulheres curadas e libertas que agora expressam amor e gratidão ao Senhor, ajudando a suprir as necessidades de Jesus durante seu ministério terreno. Que grande lição para nós hoje. Somos chamados a orar, pregar e também a ajudar com recursos financeiros aqueles que se dedicam a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Então veja, até o próprio Jesus Cristo foi sustentado enquanto esteve anunciando, pregando, ensinando a palavra de Deus a todos, exercendo seu ministério. O que Jesus fazia? Ensinava, pregava e curava a todos. Olha aí, andava de aldeia em aldeia, de sinagoga em sinagoga, fazendo isso. Ensinando, pregando, curando a todos. Esse é o modelo bíblico de obra missionária. E aí, ele era sustentado. Assim como o apóstolo Paulo, você vê aí. Nós colocamos para você aí. Era sustentado pelas igrejas. É bíblico o sustento daquele que trabalha na obra de Deus, que trabalha exclusivamente na obra de Deus. É bíblico. E todo aquele que vai dirigir uma congregação, todo aquele que vai ser missionário, deve ser sustentado pela igreja. Deus chamou a todos nós para sermos missionários. Você pode não ser um missionário enviado para outro país, para outro estado, né? Mas você pode ser um missionário onde você está também. Então existem os missionários urbanos, né? Então você pode ao mesmo tempo ser um missionário urbano, falando aí, pregando para os seus vizinhos, aí no seu bairro, na sua cidade. E você pode ao mesmo tempo contribuir e você pode ao mesmo tempo orar intercedendo pelos missionários. Não dê desculpas de que não sabe, não pode, não sei o quê. Você pode no seu colégio, no seu trabalho, na comunidade onde você vive, na fila do banco, em qualquer lugar que você estiver, é lugar para você pregar, ensinar a palavra de Deus. Toda pessoa que ainda não é salvo, ela é um campo missionário. E
todo crente é um missionário. Então, missões está no coração de Deus. É um trabalho para nós fazermos, a igreja deve fazer. Agora, cada um deve fazer individualmente. E pode-se fazer em família, pode-se fazer em grupos, pode-se fazer com a igreja toda reunida. E deve ser feito o trabalho missionário de enviar missionários. É ordem de Deus, é ordem dos apóstolos, está em toda a Bíblia o sentido de evangelização do mundo inteiro. Deve ser para nós uma alegria, um prazer, um privilégio podermos ajudar a obra de Deus. As igrejas ajudavam o apóstolo Paulo, as mulheres ajudavam a Jesus Cristo, veja bem, sustentado pelas mulheres, né? Está aí na palavra de Deus. Então, às vezes você pensa assim, eu não posso ajudar, não ajudo, não sei o quê. Mas sabe quem é que ajuda mais a obra missionária? São as mulheres, continuam sendo as mulheres. A mulher dá lá R$2, uma coisa, mas muitas pessoas ajudando com pouquinho, formam muito. Os homens, em sua grande maioria, têm sido avarentos contra a obra missionária e devem tomar cuidado por isso. Ficam reclamando aí que trabalham muito, ganham pouco, que o salário não dá, não sei o quê. E você já sabe por quê. Agora, as mulheres têm um coração mais voltado ao amor, ao próximo, em querer ajudar as pessoas. Então, a obra missionária é feita graças, na maioria das vezes, a essas mulheres. É uma vergonha para os homens e Deus vai cobrar de cada um. Faça um teste, faça aí um desafio. Se você tem uma empresa, comece a investir dinheiro em missões, em ajudar missionários, e você vai ver o que vai acontecer com a sua empresa. Você que está lutando, querendo um aumento de salário, uma melhora na posição na empresa onde você trabalha, experimente começar a investir em missões e você vai ver o resultado. Tópico 1, subtópico 3, a oferta missionária. Para que as missões avancem, é fundamental a participação dos membros do corpo de Cristo. Atos 8:4, Romanos 12:4-5. Deus levanta missionários para atuar diretamente no campo e chama contribuintes para sustentá-los. Os irmãos em Cristo devem se apoiar mutuamente, pois essa parceria garante o avanço do reino de Deus. Atos 4:34. Porém, vale ressaltar que as contribuições devem ser honestas, feitas de coração, para não desagradar a Deus, como foi o caso de Ananias e Safira. Atos 5, de 1-11. A contribuição deve ser sempre feita, agora sempre com amor, com alegria, desejando, né, ajudar a obra de Deus, a obra missionária pelo mundo inteiro. Então, contribua, mas não vá fazer como Ananias e Safira, né, que mentiram, enganaram, querendo conseguir aí uma posição de destaque na igreja, serem elogiados, né, reconhecidos, e acabaram mal, acabaram morrendo por causa disso. Então, não faça para aparecer, para querer ser honrado pelas pessoas, para ganhar um galardão aqui na terra. Espere o galardão no céu. Faça para Deus. Então, saiba que esse dinheiro está sendo investido na obra missionária, na obra de Deus. Sua recompensa é lá no céu, no tribunal de Cristo. Não espere recompensa aqui, não espere ser reconhecido aqui, elogiado aqui. Então imagine, o seu dinheiro está indo para um outro país distante, está indo para ajudar pessoas do mundo inteiro. Imagine que coisa maravilhosa. Este é um investimento que sempre vai ter retorno. Deus é galardoador daqueles que o buscam, e tudo que você depositar no reino de Deus, você vai receber recompensa do tribunal de Cristo, diferente dos investimentos que você faz aqui na terra. Às vezes você faz um investimento e não tem um bom retorno. Muito dinheiro você gasta, que não sabe nem para onde foi o dinheiro, gastou não sei com o que, acabou o seu investimento, se perdeu. Mas lá no céu não, tudo que você depositar para o reino de Deus fica lá, é um investimento eterno.
Tópico 2. Investindo na expansão do reino. Os verdadeiros adoradores de Deus se sentem privilegiados ao investir na obra missionária, porque isso significa investir na expansão do reino dos céus. Lucas 8, 1-3, Filipenses 4, 10-19. Nesse sentido, o cristão é um cooperador de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas pelo anúncio do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, estabeleceu o caráter missionário da igreja. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. Então veja, quando investimos aí no campo missionário, investimos em missionários, ajuda a missões, nós estamos investindo no crescimento do reino de Deus. Veja bem, quando nós pregamos e uma pessoa ouve e se converte, olha só, nós retiramos uma pessoa do reino de Satanás e colocamos no reino de Deus. Olha aí. Às vezes você nem está sabendo, mas o dinheiro que você está investindo está produzindo almas, está produzindo mais crentes para o reino de Deus. Quando você chegar lá no tribunal de Cristo, você vai ver, olha, aqui está o resultado do seu investimento na obra de Deus. Está depositado lá. Veja, quantas pessoas, olha, não fazem a obra de Deus, não investem na obra de Deus e nem oram pela obra de Deus. São pessoas amaldiçoadas, pessoas que vivem tristemente, pessoas que não produzem nada no reino de Deus. São como aquela planta que não produz fruto nenhum, que só serve para ser queimada. Tome cuidado, desperte, acorde, mas comece hoje, acorde mesmo, porque não pode haver um cristão que não deseje ganhar almas, não pode haver um cristão que não queira investir no reino de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo é de Deus. Tópico 2 sobre o tópico 1. Caráter missionário da igreja. A visão missionária de Jesus compreendia o mundo inteiro. Ele não disse para testemunhar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e, por fim, nos confins do mundo. O que Jesus disse foi: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Mas como fazer isso simultaneamente? A resposta é por intermédio dos missionários espalhados pelo mundo. Mateus 28, 18-20. Para cumprir esse chamado, a igreja precisa contar com dizimistas e ofertantes, pois é deles que vêm os recursos financeiros para apoiar os missionários. 1 João 3, 16-18. Esses valores são investidos em alimentação, vestuário, saúde, deslocamento e outros gastos referentes ao evangelismo, ao discipulado e às viagens missionárias. Romanos 12, 13. Então é bem simples de entender. Não é para nós pregarmos, primeiro eu vou pregar aqui em Jerusalém. Depois que eu atingir a cidade toda, aí eu passo para a cidade vizinha. Depois que eu atingir a cidade vizinha, eu passo para outra e assim vai. Não, não é assim. Tanto em Jerusalém, quanto... É isso que Jesus está dizendo. Ao mesmo tempo, como é que isso é possível? Eu não posso pregar aqui e no país vizinho ao mesmo tempo. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o que Jesus está dizendo? Então, tem a igreja aqui que envia missionários para lá e sustenta esses missionários lá. Então, ao mesmo tempo, essa igreja está pregando aqui, evangelizando aqui o bairro onde ela está, a cidade onde está, né? Às vezes o estado, o país, mas também envia missionários para fora do país, para outros lugares. Então, ao mesmo tempo, essa igreja está evangelizando o mundo inteiro. Então, como é que vai se sustentar esses missionários, esse trabalho de evangelização? Através do quê? Dos dízimos, das ofertas para missões e as outras ofertas que entram na igreja. Essas pessoas que estão lá evangelizando, os missionários, eles têm família, precisam de um vestuário, muitas vezes adoece, precisa lá de um médico,
precisam de pagar, muitas vezes, a escola dos filhos, o material escolar, não é como no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil você tem aí o INSS, quase país nenhum tem. Aqui tem uma aposentadoria, quase país nenhum tem. Onde nós enviamos os missionários, geralmente não tem nada disso. Aí está lá um missionário no campo, precisa de uma condução, precisa de um dinheiro para ir ali, lá, né? Precisa de ter um som para pregar o evangelho, às vezes colocar umas cadeirinhas lá na casa dele, que geralmente começa o trabalho na casa do próprio missionário, às vezes tem que pagar o aluguel da casa onde ele está, aí tem energia elétrica, tem a água, né? Veja bem, é muita despesa, ele precisa da ajuda da igreja. A minha esposa, por exemplo, já deu a moto que ela tinha, ela deu para um missionário. Eu dei 2 terrenos para a igreja construir. Veja bem, a gente sempre investiu na obra de Deus. Faça isso, invista na obra de Deus. Saiba que você está investindo e vai ter retorno, tanto na sua vida aqui na terra, quanto no seu encontro com Jesus Cristo, no tribunal de Cristo, onde você receberá o seu galardão. Você pode reparar uma coisa, toda igreja que ela é missionária, que ela envia missionários, sustenta missionários, pode ver que essa igreja cresce, desenvolve, é uma igreja mais alegre, mais feliz, que tem um maior avivamento espiritual. Eu já conheci igrejas que não crescem, não desenvolvem. E a gente vai analisar e ver. Eles não investem em evangelização, não investem em missão. Aí não tem jeito. Deus não está ali para ajudar essa igreja a crescer se ela não investe em crescimento, não investe no reino de Deus. Se o seu líder fica retendo todo o dinheiro que entra para ele, para enricar, preocupado em ter mansão, em carrão, fazenda, qualquer coisa, mas não está investindo no reino de Deus. Quantos pastores têm aí morrido cedo demais, muito antes da hora que deveria? Por quê? Porque estão retendo, ao invés de estarem usando o dinheiro para evangelização, estão retendo esse dinheiro, estão parando, travando a obra de Deus. Tópico 2, subtópico 2, a responsabilidade dos crentes. A grande comissão não foi dada aos anjos, mas aos crentes. Mateus 28, 19 e 20. As missões são uma empreitada vasta e extraordinária, cujo alcance ressoa na eternidade. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. São os irmãos que suprem as necessidades dos irmãos, inclusive com investimento financeiro na obra. Além disso, é preciso interceder constantemente pela vida daqueles que andam por lugares nem sempre seguros, pedindo a Deus que os guarde e providencie tudo de que necessitam. Então veja, você já ouviu falar em grande comissão? A grande comissão está presente em todos os 4 evangelhos, está presente em Atos dos Apóstolos. Então fala de quê? Do envio de missionários, do envio de crentes para pregar a todos. Aí eu coloquei para você, né, uma lista aí, grande comissão, e aí está, dos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. É evidente que também está contido no Antigo Testamento o desejo de Deus que todos os povos sejam evangelizados, todos ouçam falar sobre Deus, todos ouçam falar sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. E esta ordem, né, esse conselho, essa exortação de Deus foi dada não para os anjos, mas para todos os crentes, para todos os salvos. A Bíblia até diz que os anjos atentaram para pregar o evangelho. Mas já pensou o anjo pregando? Ele não ia compreender a pessoa falar assim, não, quero não, agora não, quero não, estou ocupado, não quero saber agora de igreja, que não sei o que. O anjo mataria as pessoas, né? Na mesma hora. Como recusar Deus? Como recusar a salvação? Eles não entenderiam. Então, quem prega o evangelho? Quem leva o evangelho? Somos nós, seres humanos, pregamos para os seres humanos. Então, nós temos a obrigação, o dever de evangelizarmos, ganharmos almas. Temos a obrigação, o dever de enviar missionários, sustentar os missionários e orar, intercedendo pelos missionários. Então, veja bem,
Quando nós não somos dizimistas, quando nós não ofertamos para missões, não ofertamos na igreja, estamos declarando para o reino espiritual que nós não estamos interessados nas coisas de Deus, que nós não amamos a Deus e nem amamos aos outros. É bem simples isso, é uma declaração gritante. Isso é amar mais o dinheiro do que a Deus, é idolatria, é amar a Mamon. Tópico 2, subtópico 3, fugir ou agir. Sobre a importância de investir em missões, em mensagens para uma vida bem-sucedida, volume 2, 2019, página 87, Bispo Abner Ferreira afirma: quando contribuímos com o trabalho missionário, com nossas ofertas, também estamos fazendo missão. O cristão não é chamado para fugir das adversidades, nem para ficar olhando as vidas se perdendo ao seu redor. Pelo contrário, somos chamados a socorrer os necessitados. Esse socorro também acontece quando entregamos nossos dízimos e ofertas na igreja local. 1 Timóteo 6, 17 a 18. É nosso dever, nossa obrigação, pregarmos a todas as pessoas que não são crentes, não são salvos ainda. Agora, além de termos esse contato com pessoas no dia a dia, nós temos o dever e a obrigação de pregarmos às outras pessoas que não estão ao nosso alcance, que não estão no nosso cotidiano. Então, essas pessoas, como vamos pregar a elas? Através de missionários. Então veja, como é que a igreja sustenta os missionários? Através do dinheiro que arrecada com dízimos, ofertas, e quando tem um trabalho missionário, né? Quando também se tem um carnê missionário, quando se tem algum trabalho específico também para missões. Então, você procure na sua igreja como fazer para contribuir com missões. Vá lá na secretaria, fale com o pastor ou fale com o secretário ali. Procure saber como eu posso ajudar o trabalho missionário. E você pode dar também um dinheiro específico, é uma oferta alçada, né? Você pode pegar todo mês, colocar no envelope aí, R$5. Olha, isso aqui é para a obra missionária. Pronto. E a igreja vai colocar esse dinheiro para a obra missionária. Às vezes a igreja não tem os seus próprios missionários, mas toda a igreja tem lá um trabalho missionário em algum lugar que ele envia dinheiro para ajudar esse trabalho missionário. Tem uma agência missionária. E você sabe muito bem que as igrejas Madureira, Betel, que as igrejas da Assembleia de Deus Madureira, em qualquer lugar, tem obra missionária, tem missionários enviados. Então procure aí a secretaria e envie a sua oferta para a obra missionária. Todas as Assembleias de Deus possuem um trabalho missionário. Se não possui um trabalho missionário, não é Assembleia de Deus. Às vezes tem até o nome, mas não é. Porque não existe uma Assembleia de Deus que não seja missionária, que não deseje ajudar a obra de Deus a crescer, que não deseje que o reino de Deus cresça, que não deseje evangelizar os povos. Então, invista. Você não tem desculpa nenhuma para dizer que não pode, não tem condição, não sei o quê. R$5, R$2, não tem problema, mas ajude. Tópico 3, o socorro de Deus. A Bíblia Sagrada não registra o termo missionário especificamente. Entretanto, vemos que Barnabé e Paulo realizaram viagens missionárias, tanto juntos quanto separados. Atos 13 e 14. Nos relatos dessas viagens, encontramos muitas evidências de que Deus esteve presente, sustentando seus filhos amados, que viveram em total obediência ao chamado que receberam. Atos, capítulo 28. Então, na Bíblia, você não vai encontrar o nome missionário, né? Porque existe missões, mas não tem o nome missão. Então, lá, por exemplo, estavam em Antioquia ali profetas, né, e mestres reunidos, orando e jejuando. Eles sentiam o desejo de ganhar almas. Então, Deus ali vai falar, o Espírito Santo falou, disse a eles: separem para mim Barnabé e Saulo para uma obra a que eu os tenho enviado. Olha aí, o que é isso aí? Nós chamamos de missões.
Os dois saem para fazer missões, abrem várias igrejas, vários trabalhos missionários são fundados por toda parte. Depois, Paulo sai com Silas para visitar essas igrejas e Barnabé com João Marcos, seu sobrinho, sai para a ilha de Chipre para também visitar a igreja que foi aberta ali. Agora você veja bem, está bem claro aí que Paulo era sustentado pelas igrejas. Está bem claro aí. E quando estava em Tessalônica, as outras igrejas, parece aí que não estavam ajudando, mas a igreja de Filipos, os filipenses, a ajudaram enquanto ele estava em Tessalônica. Então, todo o tempo, Paulo teve ajuda financeira. Veja bem, os missionários sempre foram sustentados pelas igrejas. Quem enviou Paulo? A igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé. Então, eles ajudavam no sustento. E quando não ajudavam, outras igrejas ajudavam. Paulo declara isso bem claro aí, está aí na palavra de Deus. Você está vendo aí. 2 Coríntios 11:8, está bem claro, olha. Outras igrejas despojei para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então, quando Paulo estava em Corinto, ele foi trabalhar fazendo tendas, porque ele queria dar o exemplo para os coríntios e queria mostrar para eles que ele não precisava do dinheiro deles. Então nós detectamos aí, parece que a igreja era avarenta, os irmãos não queriam ajudar Paulo e talvez também, e nós vemos aí que muitas vezes Paulo teve que defender o seu apostolado diante deles. Então Paulo o que fez? Foi trabalhar para não depender deles no seu sustento. Mas Paulo está dizendo bem claro aí que recebia salário das igrejas por toda parte onde ele ia pregar o evangelho. Aí nós temos hoje grandes igrejas, que deixam seus pastores de congregações pequenas trabalhar, exigem que eles trabalhem para se sustentar. Então, uma ajudazinha para eles aí, de R$500, não sei o quê. Dá para ajuda na gasolina. Isso é um absurdo. Isso é antibíblico. Isso é um pecado que esses líderes estão cometendo. Pode ter certeza disso. Vocês vão pagar, vão estar diante de Deus e vão pagar por isso. Porque é dever da igreja sustentar tanto os missionários quanto os pastores das congregações pequenas. O obreiro é digno do seu salário. Tópico 3, tópico 1. As missões têm implicações eternas. O Mestre Jesus comissionou irmãos para abençoar os missionários. Atos 4:37. A contribuição dos primeiros cristãos foi importante para a expansão da igreja e, consequentemente, do reino. Atos 2:42-47, 4:32-37. O próprio Barnabé vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, e entregou o dinheiro da venda aos apóstolos para que ninguém passasse por necessidade. Atos 4:36-37. Barnabé é um exemplo de cuidado com aqueles que abraçam a causa do Evangelho de Cristo. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Então vemos aí um grande exemplo, Barnabé. Olha, Barnabé não foi escolhido por Deus à toa para ser missionário. No início da igreja, Barnabé vendeu uma propriedade, trouxe o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos, quer dizer, entregou aos apóstolos para que eles ajudassem os irmãos que estavam passando por necessidade. Olha que tipo de pessoa era Barnabé. Então ele já tinha no coração o desejo de ajudar a todos. Foi capaz de se despojar de seus bens para ajudar os necessitados da igreja. Deus não escolhe à toa. Viu em Barnabé, então, o desejo missionário, o desejo de ajudar a todos. E foi escolhido para fazer uma grande obra para Deus. Não só ajudou financeiramente no início da igreja, como ajudou muito o apóstolo Paulo. Ele foi aí o mentor, o discipulador do apóstolo Paulo. Foi o que deu a oportunidade, foi o que apresentou Paulo aos apóstolos. Então, ele ajudou muito Paulo. E quando Paulo foi lá para a sua cidade,
quando Paulo foi lá para Tarso, a sua cidade natal, Barnabé foi atrás dele, buscou, levou para Antioquia, foram ensinar a palavra de Deus ali, e ali foram chamados para a obra de Deus. Veja a importância daquele que ajuda na obra de Deus, daquele que é capaz de desprender até de suas posses para ajudar a obra de Deus. Barnabé foi muito recompensado. Imagine quando chegar no tribunal de Cristo, o trabalho que ele fez para Deus, a ajuda que deu à igreja, vai ser recompensado grandemente no tribunal de Cristo. E veja que essa ideia de Barnabé de vender para ajudar, também os outros irmãos passaram a fazer a mesma coisa. Vendiam suas propriedades, está no plural aí, para ajudar aqueles que estavam passando por necessidade. Agora veja só, quem não vendeu para ajudar a igreja, não investiu no reino de Deus, o que aconteceu? Daí a pouco tempo, no ano 70, o general Tito invade ali, toma tudo. E agora as pessoas não investiram no reino de Deus e perderam tudo que tinham. Perderam a grande chance de ajudar a obra de Deus. E perderam tudo que tinham. Tópico 3, subtópico 2. O sustento do obreiro cristão. Ao enviar seus discípulos para anunciar a chegada do reino dos céus, o Senhor Jesus disse que eles não deveriam se ocupar em levar provisões, mas que aceitassem o necessário para o seu sustento na casa em que ficassem hospedados. Mateus 10, 9, 10, Lucas 10, 7. Posteriormente, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo menciona que aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus têm o direito de ser sustentados pela igreja. 1 Coríntios 9, 7 a 14, 2 Coríntios 11, 8 e 9. Leon Ehrenborst, Lucas, Introdução e Comentário, primeira edição, Vida Nova, 1983, página 172, comenta sobre Lucas 10, 7. Não devem sentir escrúpulos quanto ao receber suas refeições gratuitamente, porque digno é o trabalhador do seu salário. Confere com 1 Timóteo 5, 18. Este é um princípio de larga aplicação que às vezes tem sido negligenciado nas atividades cristãs. Então veja, qualquer cristão que ele se dedica à obra de Deus, está fazendo a obra de Deus, ele deve ser sustentado pela igreja para fazer esta obra. Isso é bíblico. Isso é Jesus falando conosco. Veja bem, não é só o apóstolo Paulo falando, Jesus falando. Então, tomemos cuidado com essa parte. Estamos devendo muito nessa parte. Igrejas grandes, poderosas, com muita riqueza, estão explorando as pessoas, estão fazendo com que a obra de Deus seja parada, não produza quase nada. Porque um dirigente de congregação que ele não recebe um salário da igreja para trabalhar para Deus, o que acontece? Ele não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para visitar, ele não tem como ficar jejuando, não tem como ficar orando, nem como estudando a palavra de Deus. Então, ele prejudica a obra de Deus ao invés de ajudar. Ele está ali, as pessoas confiam que ele vai fazer a obra de Deus, mas ele não está fazendo, ele está apenas olhando por cima, de qualquer maneira. Chega, muitas vezes, na hora de dirigir o culto, já chega atrasado na igreja, porque está trabalhando. Então, a obra de Deus está sendo muito prejudicada por causa disso. E isso vai custar caro para os líderes das igrejas, né, que tem aí várias congregações. Tome cuidado, tenha certeza disso. Deus vai cobrar de você. Então não há qualquer dúvida sobre isso. A palavra de Deus é bem clara sobre o sustento dos obreiros, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, tanto nas congregações quanto em missões. Eu, por exemplo, quando fui fazer missões, teve época que eu fui trabalhar para me sustentar, porque muitas vezes atrasava, né? Porque houve atraso no meu pagamento como missionário. E também o dinheiro que chegava não era suficiente para me fazer o que tinha que fazer. Eu pagava aluguel, e aluguel caro da igreja, e aluguel da casa onde eu morava. Então, eu fui trabalhar para ter o sustento meu e de minha família. Veja bem, isso prejudica a obra de Deus, atrapalha o crescimento, porque você passa a não ter o tempo disponível que deveria ter.
visitar os doentes, os encarcerados, né? Aconselhar as pessoas, evangelizar, ter tempo para orar pelo menos umas 3 horas por dia, a jejuar aí pelo menos uns 2 dias por semana. Tudo isso é obrigação, dever de quem dirige uma congregação, de quem dirige uma igreja, de quem é um missionário. Ele tem que dedicar tempo também à leitura bíblica, pelo menos ler a Bíblia toda, todo ano. Então, quem trabalha é prejudicado para fazer tudo isso que deve ser feito. Quem trabalha secularmente, evidentemente. Então, o obreiro deve se dedicar exclusivamente à obra de Deus e receber para fazer isso. Ajuda. A igreja tem o dever de ajudar, de sustentar. Tópico 3, subtópico 3, a prática cristã. A igreja de Filipos deixou um legado respeitável do que é ser uma igreja abençoadora. Filipenses 4, 15 a 19, 2, 25. O apóstolo Paulo diz que nenhuma igreja se atentou às suas necessidades, exceto a igreja de Filipos. Filipenses 4, 15. Os filipenses colocaram em prática a generosidade, a bondade e o cuidado missionário. O apóstolo Paulo, por sua vez, agradeceu a Deus pela liberalidade dos irmãos filipenses, descrevendo aquela oferta como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então veja, Paulo agradeceu os filipenses, elogiou os filipenses, mas ele está dizendo, não estou fazendo isso para que vocês me retribuam. Não, estou fazendo porque vocês são exemplo para as outras igrejas. Então, olha só, faziam a obra, eles estavam praticando realmente o que estava escrito na palavra de Deus, que era sustentar aqueles que vivem na obra de Deus, vivem fazendo a obra de Deus, vivem na prática, né, do evangelismo, vivem na prática de fazer missões. Então, eles são dignos de elogio por parte de Paulo, e Paulo diz que esse sacrifício que eles estão fazendo, essa ajuda que estão enviando, está diante de Deus, está sendo recebida por Deus como se fosse ali uma oferta agradável, suave, com cheiro suave, né? Agradável a Deus. E eles receberiam o galardão no tribunal de Cristo. Veja que a palavra de Deus, aí o apóstolo Paulo fala, que aquele que ensina, por exemplo, deve receber a ajuda financeira daqueles que são ensinados. Olha aí, bem claro isso na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas hoje ficam aí criticando as pessoas. Ah, que você vai pregar e cobra. Ah, que você recebe uma ajuda, não sei o quê. E a pessoa está cumprindo a Bíblia, obedecendo a Bíblia. Qual é o problema? É evidente que existem aqueles que exploram a igreja, que estão cobrando aí um absurdo, né, para fazer a obra de Deus. Mas ter uma ajuda para sustento da sua família, de pagar aluguel e despesas diversas, isso é obrigação da igreja em ajudar. Não é nada fora da palavra de Deus. Agora não se preocupe, eu não cobro. Se você me convidar, eu não vou cobrar você nada. Que tem irmãos que ligam e dizem, não, nós queremos ajudar e queremos, nós vamos dar aí tanto para você e tal. E aí ninguém também é besta de falar, não quero não. Veja bem, porque às vezes você fala assim, não, dinheiro não importa, não precisa, não quero, dinheiro aí é do diabo. Bom, se é do diabo, tá aí o meu Pix, né? Vou botar aí, vou colocar aí já já. Mande para mim esse negócio que você fala aí que é do diabo, manda para mim, porque você quer ver o diabo, fique sem dinheiro para ver. Então, não é o dinheiro em si, é o desejo de enriquecimento, é a avareza, né? Não querer ajudar a obra de Deus, não querer ajudar ninguém. Isso é que é pecado, isso é um pecado gravíssimo, isso é amar mais o dinheiro do que a Deus. E esse desejo de ficar rico, de enriquecimento a qualquer custo, leva o crente a se desviar do Evangelho, a deixar Deus, a amar mais o dinheiro do que a Deus. Então se torna idolatria, idolatria a mamon. Mas aquele que faz a obra de Deus deve então receber a ajuda dos irmãos que estão recebendo também o trabalho que essa pessoa está fazendo. Pode ser
um campo missionário, ou pode ser na cidade ou qualquer parte, né? Então, veja bem, ninguém trabalha de graça, só relógio. Todos têm as suas despesas. Ninguém fica sem comer o ano inteiro. Ninguém fica sem pagar um aluguel se não tem a casa, no lugar onde você mora. Tem que pagar energia elétrica, né? Telefone, água, gás, né? Então são várias coisas, várias despesas. Aí às vezes, de vez em quando tem uma farmácia, aí tem combustível, aí tem IPVA e vai por aí afora. São várias as despesas e todo mês tem as despesas fixas. Se a pessoa não ganhar nenhum dinheiro para fazer isso, precisar trabalhar, então não vai ter tempo para fazer a obra de Deus. Conclusão: o trabalho missionário está no centro das atribuições da Igreja de Cristo, mas só pode ser levado à frente com a ajuda da igreja local. Para isso, os cristãos comprometidos com a obra de Deus devem ser fiéis em seus dízimos e ofertas, contribuições que, entre outras coisas, são destinadas também às missões. Então, o trabalho missionário é urgente e é dever de toda a igreja fazer. Agora, é dever de todo crente ajudar a fazer isso. Então, todos os crentes devem ser contribuintes com o dízimo, com as ofertas, né? E se você quiser ser específico numa oferta missionária, seja, é importante. Além de ser dizimista, você deve dar uma oferta para missões, específica para missões, e você vai ver o resultado na sua vida financeira. Veja bem, você vai ver o resultado da sua vida financeira. É um investimento que você está fazendo no reino de Deus. Faça o teste. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, se você crê agora que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você abrindo o coração para Deus agora, entregando sua vida para Deus e crendo nisso, você é salvo agora. Vamos orar. Você receba a salvação agora. Receba o perdão por todos os seus pecados agora. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão agora sendo convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. A graça, a cruz de força, a graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo, morrendo por nós na cruz. Receba agora a salvação. Em nome de Jesus, receba o perdão dos seus pecados. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo agora. Todos aqueles que estão doentes ou enfermos, receba agora a sua cura. Em nome de Jesus, solta toda doença, toda enfermidade, sai. Em nome de Jesus, toca, Senhor Deus, e cura totalmente agora. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí, agora mesmo, vai lá, dê um joinha aí, um legal, um gostei, um like, né? Se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito aí, tá? E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, e mais material escrito, né? Muita coisa escrita a respeito desse assunto, e os slides que nós colocamos aqui, tudo isso gratuitamente toda semana, então entre aí em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, 99991520454. Eu envio para você toda semana gratuitamente. Não se esqueça, coloque lá no seu WhatsApp, Revista Betel, coloque o seu nome, coloque a cidade onde você mora. Não esqueça de fazer isso. Toda semana você receberá gratuitamente esse material. E se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, então nos convide, estaremos aí com todo prazer. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou desempregado há mais de 8 anos, trabalhando exclusivamente na obra de Deus. Então, aí está, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Aira Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, que é meu CPF, está aí, 331-957-81620. Meu telefone, para que você possa receber esse material gratuitamente, o telefone 99 DDD e o telefone 991520454.
Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.